Ok, vamos mergulhar nisso. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar juntos um dos eventos mais fascinantes de todo o Antigo Testamento. Vamos examinar o relato sagrado de 2 Crônicas, capítulo 13. Sabe, essa é uma história que vai muito, mas muito além de uma simples narrativa de guerra militar. É, na verdade, uma ponte histórico-espiritual profunda que conecta o passado antigo diretamente aos nossos corações hoje. Para começar, pensem nesta pergunta fundamental: o que acontece quando nós enfrentamos obstáculos impossíveis? Imagine só a cena. Nós olhamos para a nossa vida e vemos um exército literal de problemas marchando na nossa direção. Através da narrativa épica que vamos explorar agora, nós veremos exatamente essa situação dramática ganhar vida. E preparar nossa mente para essa jornada ao lado do povo de Deus, com certeza vai nos ajudar a descobrir respostas poderosas para os nossos próprios desafios. Entrando na nossa primeira sessão, o reino dividido, detalhando o grande conflito entre Juda e Israel. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste brutal que vemos entre os dois lados. Não era só uma briga por terra. Os próprios alicerces espirituais da nação estavam em jogo. De um lado, nós temos o rei Abias governando Judá, com 400 mil soldados e uma postura de total confiança no Senhor. Do outro, Jeroboão, de Israel, aparece com exatamente o dobro da força militar, mas com uma lealdade teológica voltada para bezerros de ouro. As lealdades de cada lado estão desenhadas de uma forma claríssima. 800 mil guerreiros inimigos. É vital que a gente consiga visualizar o peso desse número. Imagine o pavor de olhar para o horizonte tomado por essa multidão gigantesca. Humanamente falando, olhando apenas para a matemática militar, o reino de Judá estava caminhando para uma derrota absolutamente certa e devastadora. Não tinha como vencer. E isso nos leva à seção 2, a Aliança de Sal, onde encontramos o verdadeiro coração teológico dessa batalha. Exatamente no meio dessa tensão esmagadora, o rei Abias sobe ao monte e faz um discurso impressionante. Ele não fala sobre armas ou estratégias, ele aponta direto para as promessas divinas. Ele menciona a aliança de sal, que no hebraico é Berit Melar. Sabe, no mundo antigo, o sal não era só tempero, era um elemento vital de conservação. Ele garantia que algo não fosse corrompido. Ao usar esse termo, Abias estava lembrando a todo o povo sobre a promessa permanente e inquebrável que Deus havia feito à linhagem de Davi. É o tipo de promessa que simplesmente não estraga com o tempo. E ele vai além, escancarando o problema da falsa adoração lá do norte. Ele mostra como a religião inventada por Jeroboão permitia que qualquer um literalmente comprasse um cargo sagrado para adorar coisas que nem deuses eram. Enquanto isso, em Judá, eles mantinham a ordem celestial intacta, com sacerdotes ordenados pelo próprio Deus, servindo da forma correta. Chegamos então à seção 3, a emboscada e o clamor. É aqui que o desespero de fato toma conta. Porque, vejam bem, enquanto Abias falava de fé, Jeroboão agia com uma astúcia tática implacável. De forma bem sorrateira, ele envia tropas para dar a volta e atacar por trás. De repente, o exército de Judá, que já era muito menor, se vê vítima de uma emboscada perfeita. Eles estão cercados, pela frente e pelas costas. O que fazer quando nós nos vemos completamente cercados na vida? Sem rota de fuga, com problemas esmagadores. O desespero parecia a única saída lógica para eles naquele momento. Mas a resposta que eles dão é simplesmente belíssima. Em vez de entrar em pânico ou tentar depender do restinho de força física que tinham, o texto sagrado nos diz que eles clamaram a Deus. As trompetas sacerdotais soaram e os homens gritaram. Foi um ato de dependência total e absoluta. Eles pegaram aquela crise intransponível e jogaram inteiramente nas mãos do Criador. E assim chegamos à nossa quarta sessão, a Batalha do Senhor, o momento da intervenção divina. O resultado dessa entrega sobrenatural é simplesmente de cair o queixo. O próprio Deus interveio. Aquele grupo militar gigante e invencível de Israel desmoronou, resultando na perda inacreditável de 500 mil soldados. Um número que choca e que prova de forma irrefutável que, quando Deus age na nossa história, não existe força terrena capaz de resistir. Então, o ponto crucial é o seguinte: eles não prevaleceram porque tinham as melhores táticas. Não foi porque de repente viraram super soldados. Eles prevaleceram estrita e unicamente porque confiaram no Senhor. A vitória veio totalmente pela fé. O que nos traz a um paradoxo bíblico muito curioso. Se formos olhar lá no livro de 1 Reis, vamos ver que a vida do rei Abias foi bem falha no geral. Ele não andou perfeitamente nos caminhos de Deus sempre. Mas a beleza do que vemos aqui nessa batalha específica
é a prontidão absurda de Deus em nos ouvir. Quando houve um clamor genuíno, de fé, no meio da crise, Deus não virou as costas. Deus atende ao coração que clama por sua presença, de forma absoluta. Entrando na nossa última sessão, nossas aplicações espirituais. A palavra nos ensina que essas verdades antigas não ficaram presas no passado. Nós também temos nossos problemas diários cercando a gente por todos os lados. Então vamos explorar algumas aplicações espirituais baseadas em 2 Crônicas 13. Confiança em Deus. O capítulo relata a batalha entre Abias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Abias confiou no Senhor e lembrou ao povo que eles estavam seguindo os mandamentos de Deus, ao contrário de Jeroboão. Isso nos ensina a importância de confiar em Deus e seguir seus caminhos, mesmo quando enfrentamos desafios. 2. Fidelidade à aliança. Abias destaca que Judá permaneceu fiel à aliança com Deus, enquanto Israel se desviou. A fidelidade à aliança é um tema central na Bíblia e nos lembra da importância de sermos fiéis aos nossos compromissos espirituais. 3. Ação divina em nossas batalhas. Durante a batalha, Abias clamou a Deus e foi ouvido. Isso mostra que Deus está disposto a intervir em nossas batalhas pessoais quando confiamos nele e buscamos sua ajuda. 4. Consequências da desobediência. O resultado da batalha também ilustra as consequências da desobediência a Deus. Jeroboão e suas forças foram derrotados porque se afastaram dos caminhos do Senhor. E, finalmente, 5. Liderança piedosa. A liderança de Abias serve como exemplo de como um líder deve guiar seu povo segundo os princípios divinos, buscando sempre o apoio e orientação de Deus. Essas lições podem nos inspirar a viver uma vida mais fiel e dedicada ao Senhor. Com o coração cheio dessa verdade, eu convido todos nós a fazermos esta oração. Amado Deus, agradecemos por tua fidelidade e proteção demonstradas em 2 Crônicas 13. Assim como Abias confiou em ti diante dos desafios, pedimos que nos concedas a coragem e a fé para enfrentar nossas próprias batalhas, sabendo que tu estás ao nosso lado. Ajuda-nos a permanecer fiéis à tua aliança e a seguir teus caminhos, buscando sempre tua orientação e apoio. Que possamos aprender com as lições do passado e aplicar esses princípios em nossa vida diária. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem trouxe força e esperança, por favor, compartilhe esta reflexão com outras pessoas. Não guardemos essa certeza incrível só para nós. Que mais vidas sejam fortalecidas entendendo que Deus sempre batalha pelos seus. Que a sua imensa fidelidade seja a base inabalável dos nossos dias. E fica aqui uma última pergunta para a gente pensar. Afinal, qual é aquele exército impossível que nós vamos finalmente decidir entregar nas mãos de Deus ainda hoje? Um grande abraço e até a nossa próxima análise.